Olá pessoal, eu sou o Marcelo Apsen e sejam bem-vindos ao canal literário. Pessoal, vocês pediram e eu resolvi começar aqui uma série Bookshelf Tour. Vou apresentando para vocês um nicho por vídeo. Eu pensava que ia ficar um vídeo curto, né? Mas eu comecei a pesquisar mais sobre cada livro que eu tenho aqui e percebi que dá pra gente falar horas sobre eles. Eu vou tentar não me estender. Hoje nós vamos dar uma olhadinha aqui no nicho das obras asiáticas que eu tenho aqui. Mas antes, se você é novo no canal e gosta de resenhas de grandes clássicos da literatura, aproveita e já se inscreve no canal, ligue os sininhos para ficar por dentro das notificações de vídeos que são lançados semanalmente. Deixe sua curtida. Comprando as obras aqui expostas ou qualquer outra, desde que pelos links abaixo, você apoia o canal com uma pequena comissão. O seu apoio é fundamental. Pessoal, já que sempre fazemos introduções históricas, por que não tentar entrar um pouquinho aqui na história do Japão, da cultura asiática, através dos livros? E eu vou tentar fazer isso inclusive de ordem cronológica. Quem acompanha o Instagram do perfil já deve ter visto esse grande calhamaço. Quem não, eu vou deixar aqui o link do Instagram. Esse aqui é o Tale of Genji, né, da Murasaki Shikibu. É de uma mulher, e esse aqui tem uma certa importância. Bom, primeiro olha o tamanho. Ele é grandinho, né? A capa é bem bonita aqui. Eu confesso aqui que esse aqui, a capa, me ajudou bastante na decisão da escolha. Esse aqui é um dos primeiros romances, se não, talvez o primeiro romance da humanidade, escrito aí lá pelo ano 1000, na época Heian do Japão, né? Bem o Japão feudal, aí o começo talvez da Idade Média japonesa. Infelizmente este livro não tem em português, tá pessoal? Por isso que eu comprei em inglês, só tinha realmente... só foi traduzido para o inglês. E ele vai contar aqui a história do filho do imperador, chamado Genji, que por ser um filho bastardo, ele não estava destinado a herdar o trono. Então ele vai seguir numa jornada própria, vamos assim dizer, né? E aqui vai explorar a jornada dele, que vai ter vários romances no meio, parece bastante interessante. E é claro, um banho de cultura, né? Olha quantas páginas nós temos aqui, numa época de 1000 anos atrás, parece interessantíssimo. Eu tenho muita vontade de ler, o problema é o tamanho dele, né? Eu estou agora ocupado com as leituras do canal, mas é um livro que eu quero muito ler. Pessoal, na lista aqui de calhamaços aqui nós temos o famoso Musashi. Esse aqui dá para falar muito sobre ele, né? O Musashi, ele é um romance, ó, eles são 2 volumes. Ele é um romance escrito aí lá pelo no começo do século XX, mas ele vai trazer uma época do século XVII, né? Ele logo começa aqui na famosa Batalha de Sekigahara, uma guerra civil no meio do Japão feudal, né? O Japão feudal foi até a Era Meiji, até 1867, se eu não me engano. Ele foi aí desde aquela época aqui do Tale of Genji, aqui no ano 1000 e pouco, até uns 1867. E esse período a gente conhece como o período do shogunato, né? Onde você tinha os shoguns, que eram comandantes militares, que eram, na verdade, os reis ali. Você tinha o imperador, mas quem mandava no país era o shogun. E era uma época feudal mesmo. Acho que não só na história do Japão, mas na história europeia, o que caracteriza mais o período feudal é uma desunidade política, né? É uma fragmentação política, certo? O Japão, não só o Japão, como vários países que a gente conhece hoje, Espanha, Portugal, não eram o que a gente conhece hoje. Espanha tinha o reinado de Castela, de Aragão, eram várias pequenas províncias, não tinha uma união política. E assim também no Japão você tinha aí guerras civis, que logo começa aqui a Batalha de Sekigahara. Então você tinha esse problema de unir o povo, né? Por um lado você fala, são todos japoneses, não, mas tem às vezes ideologias diferentes, culturas diferentes, mesmo dentro de uma mesma nação. Mas aqui ele vai tratar da jornada do Takezo, inicialmente chamado Takezo, uma espécie de um selvagem aí, né? Um rapaz jovem, mas assim, violento, que sempre está causando problemas na vila. Eu já li esse livro aqui aos 15 anos de idade, tá, pessoal? Só o primeiro volume, e o outro ficou para ler, agora eu vou ter que realmente recomeçar. Mas a história do primeiro, eu lembro, era fantástica. Assim. Então esse Takezo, ele era um selvagem, e de repente ele é capturado por um monge, o monge Takuan, e olha que punição legal que ele inventou para o Takezo. Ele falou, olha, eu vou te civilizar, eu vou te domesticar, né? E trancou ele num castelo, alguma coisa assim, uma biblioteca. Ele recebia pão, água, comida ali, e a única incumbência dele era ler todos os livros ali. Ele tinha que ir lendo e lendo e lendo,
E no final de 3 anos, alguma coisa assim, um período de alguns anos, o monge Takuan libertou esse Takezo, deu um novo nome para ele. O novo nome dele ficou como Miyamoto Musashi. Ele virou o grande samurai Musashi, que de fato existiu, tá, pessoal? Obviamente isso aqui é um romance histórico, inclusive, mas um romance, tem aí sua ficção no meio, mas ele vai trazer aqui as guerras do período, muitos elementos culturais do Japão feudal, né, o Japão do shogunato, e a gente vai acompanhar também, mais importante ainda, a transformação dessa protagonista, né? Tudo isso que eu estou falando são as primeiras páginas, tá? Tem aí, deve ter umas 1.600 páginas. Esse Miyamoto Musashi, né, ele incorpora os princípios do Zen budismo, né? E não só ele vira um grande espadachim, mas ele talvez percebe que para ser um grande espadachim não basta dominar o inimigo, tem que dominar a si mesmo, né? Então tem todo esse desenvolvimento pessoal, né? E a gente vai acompanhar vários duelos que ele vai ter com as várias casas de samurais. E tinha os daimyos, né, que eram senhores feudais, né, tinha toda essa fragmentação política, né. O samurai era uma classe intermediária. Por um lado, acho que ele não era um nobre, mas por outro ele estava acima do mercador, né, das pessoas, do camponês. Então tinha uma certa aspiração das pessoas a virarem samurais. Por outro lado, o samurai ele tinha uma vida difícil, né, ele tinha que participar das guerras dos senhores feudais. Geralmente ele estava ligado a um senhor feudal. E ele participava de batalhas, e alguns eram samurais errantes, como é o caso, se eu não me engano, aqui do Musashi. Ele vai errar por todo o Japão, né? Ele vai perambular todo o Japão feudal, e é fantástico, né? A gente vendo Nara, enfim, toda aquela cultura ali, é muito legal. E sem dúvida esse aqui é um que eu gostaria de trazer para o canal, mas eu vou ter que começar do começo, né, pessoal? Esse aqui eu lembro que eu li aos 15 anos e eu maratonei esse livro. Foi incrível como eu olhei assim, falei, nossa, será que eu tinha 15 anos de idade, né? Naquela época a gente não pensa em ler livros assim. Eu também não era um ávido leitor com 15 anos de idade. E eu falei, será que eu vou conseguir ler tudo isso aqui, né? Eu comecei a ler e quando eu fui ver eu acabei esse aqui. Aí eu comecei o segundo. Entraram outras coisas na vida e acabei parando, né? E agora já ficou muito tempo parado. Eu gostaria muito de retomar. É, sem dúvida, um livro incrível, assim. Pessoal, olha que legal. Os Mil Outonos, de Jacob Zoet. Esse é um livro moderno, mas que vai retratar uma época passada também. Ainda no Shogunato, no final do Shogunato, estou fazendo esse vídeo em ordem cronológica, tá, pessoal? Acho que vai ficar mais interessante, assim, é mais fácil, talvez, de a gente ir conversando. O David Mitchell, ele é um autor contemporâneo, ele está vivo. E ele simplesmente, aqui estava lendo aqui como ele fez uma pesquisa, né, para fazer essa obra, porque ela vai retratar o final do século XVIII, ele vai retratar o fim dessa época do shogunato, ou seja, não é uma coisa que as pessoas nascem sabendo, ele teve que fazer uma pesquisa muito extensa, e aqui é um romance histórico, evidentemente, vai trazer todos os elementos culturais do Japão, pré-era Meiji, né? Pré a época imperial do Japão. E esse Jacob Zoet é um holandês que ele é um expatriado, né? Ele mora no Japão. Então ele vai talvez trazer a perspectiva já de um estrangeiro no Japão. E eu comecei a ler também, mas era antes do canal, mas eu só escutei coisas boas, inclusive quem me recomendou foi o Rodrigo Vilela. Quem gosta de booktubing já deve ter ouvido falar dele, vou deixar um link aqui. Ele fala muito, ele recomenda muitas obras com temática oriental, eu gosto muito dele. E obrigado, Rodrigo. Ele me incentivou a abrir um canal literário. Ele tem um vídeo ali que ele fez 7 motivos para abrir o seu canal literário. Eu acabei indo na onda, então meu agradecimento. Mas parece um livro muito interessante. Eu apenas comecei ele, eu sei mais ou menos do que se trata, mas enfim, tá aqui na estante, tá para ser resenhado um dia. Engraçado aqui, né? Seguindo a ordem cronológica, Kakuzu Okakura, o livro do chá. Esse livro, ele foi escrito bem antes, né, de David Mitchell, mas ele vai retratar uma época até posterior, da era Meiji. Já acabou o Japão feudal, agora o Japão é um império. Eu até me perguntei, né, por que acabou a era feudal? Acho que tem várias explicações aí, né? Todos os países passaram por essa era feudal, mas acho que a resposta está justamente no que eu falei, né? No sentido de que aquela fragmentação política é desvantajosa, né? É melhor um país unido, assim também o Japão. E aqui particularmente parece que vai tratar um pouco desses temas aí, além do chá, é claro, mas o chá talvez é um pretexto para tratar de temas maiores, como talvez o isolacionismo que caracterizou essa época, né, do Japão, e essa pressão por abertura ao Ocidente, né? Tinha-se aí talvez muito preconceito contra a cultura ocidental, né? Tinha-se um medo talvez de que a cultura ocidental fosse tomar a cultura oriental. Mas as tendências modernizadoras são inevitáveis, e também talvez
a questão da união política se fez talvez como um mal necessário frente às pressões colonizadoras, né? Nessa época, 1867, o mundo estava naquela corrida colonizadora para colonizar o mundo inteiro. Talvez o Japão tinha medo de virar uma colônia europeia ou algo do tipo. Mas aqui parece que ele vai tratar, obviamente, da cerimônia do chá, que é um tema que me interessa sobremaneira, mas parece que ele vai além disso. Eu estava pesquisando sobre esse Kakuzu ou Kakura, é incrível, né? A gente começa a pesquisar esses livros, você fala, agora eu vou ler ele, só que se eu for ler todos não dá, né? E era um homem à frente de seu tempo, assim, né? Ele vai retratar uma época anterior a ele, mas digamos que ele é do começo do século XX, talvez. Ele já falava em uma cultura pan-asiática, né? Ele buscava essa união dos países asiáticos. Ele dizia que as barreiras geográficas não deveriam ser barreiras culturais, né? Que a gente devia se unir mais. Quer dizer, isso ele falando aí no começo do século XX. Quer dizer, é incrível as ideias que era um professor de artes, né, de música, Kakuzu Kakura, e parece que ele foi protagonista nessa restauração Meiji também, porque talvez a era Meiji buscava aí não apenas modernizar o Japão, mas ao mesmo tempo conservar, por que não, né, os aspectos culturais. Então tinha-se aí talvez uma justa preocupação em talvez não se abrir demais aí, né, e ignorar todo o passado histórico, né, todo o passado do Japão, né. E ele parece que foi protagonista nesse movimento, por um lado querendo valorizar a própria cultura e por outro sim também querendo modernizar, aberto às ideias modernas, né? Parece que ele estudou muita filosofia. Quando você começa a ler, é o que eu falei, você começa a se interessar muito. Enfim, tá aqui. E aqui nós temos, bom, já fiz resenha para o canal, vou deixar o link aqui, quem quiser ver, as Irmãs Makioka, que vai tratar já ainda depois aí da era Meiji, talvez, com certeza, já está em 1940, 1930 e pouco, 1940, na Segunda Guerra, né? As Irmãs Makioka de Junichiro Tanizaki. E aqui é muito legal, porque de novo ele entra nesse conflito, né? O Japão tradicional e a modernidade, né? A gente acompanha aqui as Irmãs Makioka, né? Uma família toda tradicional, que está em crise financeira, mas também uma crise aí dos valores, né? Ela está entre o Japão feudal e o Japão moderno, né? E a gente vai acompanhar os conflitos das personagens. Aqui particularmente tem muito o tema do casamento, né? O casamento à moda antiga, dos miais, né? Dos encontros não íntimos, como era feito o casamento antigamente e ainda se fazia aqui, né? Nessa época. Esse é um romance muito legal, pessoal, eu gostei muito, tá? Esse aqui é um livro que fluiu muito bem para mim. Tem resenha, eu vou deixar aqui embaixo. Como eu gostei muito das Irmãs Makioka, eu resolvi comprar esse aqui, A Ponte Flutuante dos Sonhos, tá? Retrato de Shunkin. Eu não sei muito a temática, tá? Mas como eu gostei tanto de As Irmãs Makioka, eu falei, eu tenho que comprar mais um do Junichiro Tanizaki. Quando eu fizer, eu conto pra vocês sobre o que é, mas é dessa época aí, século XX, né? Temos aqui a Casa das Belas Adormecidas, que eu também fiz resenha aqui no canal, né? Vou deixar o link aqui quem quiser conferir. E é muito interessante, aqui vai falar do protagonista, aí, o velho Eguchi, que ele conhece essa Casa das Belas Adormecidas, uma casa onde as jovens moças são sedadas para dormirem lá e os velhos, eles podem passar uma noite com elas. Parece um pouco perturbador, e é perturbador, mas assim, a questão aqui, o foco não é talvez questões sexuais, mas sim explorar a solidão dos velhos, né? A gente vai conhecendo a história deles através desses encontros muito inusitados. Eu gostei muito assim, né, desse autor Yasunari Kawabata, do século XX, grande autor clássico japonês. Temos aqui também, que já está programado para 2022 a resenha, O País das Neves, né? Esse também é um grande clássico dele, de um homem de negócios que acaba se envolvendo com uma geisha no País das Neves, um lugar aí muito frio. Mas, de novo, né, a gente gosta de ver os elementos culturais, né, do Japão da época, apesar de que já é século XX, mas ainda retém muito das tradições, né, as pessoas andando de kimono nas ruas, apesar da modernidade, como tenho falado aqui. Indo para a época moderna aqui do Japão, né? Tem aqui Murakami, olha quantos livros eu tenho do Murakami, tá, gente? Você fala, poxa, Marcelo, você não fez uma resenha do Murakami aí no canal. Não fiz, pessoal, e é um dos meus autores, pelo menos contemporâneos, favoritos, sem dúvida, assim, né? O problema é que são todos em inglês, né? Eu li já faz um tempo também, mas eu gostei muito do Murakami. Particularmente eu destaco esse aqui, tá? The Wind Up Bird Chronicle, né? A Crônica do Pássaro de Corda. Tudo tem em português, tá, pessoal? Um dia eu vou comprar, sim.
e vou fazer a resenha, né? Vou ler de novo, leria porque é muito bom mesmo aqui, né? O Murakami ele tem alguns temas em comum, né? Vou aqui apresentar de uma maneira geral. Aqui temos Kafka à beira-mar, né? Kafka on the Shore, e temos aqui Norwegian Wood, também muito famoso. E tem aqui em português o Incolor Tsukuru Tazaki e seus anos de peregrinação e o assassinato do comendador. Eu já li quase todos aqui, tá, pessoal? Tem alguns que eu não li. O que eu mais gostei foi a Crônica do Pássaro de Corda, porque ele é maior e eu acho que ele conseguiu explorar muito as personagens, as sub-histórias das personagens são incríveis. Ele fez uma pesquisa aqui sobre uma guerra na Mongólia, que é simplesmente fantástico. Você começa a ler a história, né? Um velho já aposentado aí, né? Aquele tipo general reformado, soldado reformado ali, né? Contando a história do passado dele, você fica extasiado, né? São umas 100 páginas aqui no meio da narrativa e é fantástico. Mas ele tem esses temas comuns aí de adolescentes, fugindo de casa, introspectivos, né, solitários, os amores que eles acabam encontrando na vida. Ele é mais moderno mesmo, mas ao mesmo tempo ele tem aquela abordagem mais clássica. A personagem para numa biblioteca e começa a ler certos livros muito clássicos, ele começa a trazer um pouco de filosofia. Então eu diria que ele é um sommelier de cultura, ele traz um pouquinho de cultura, ele traz um enredo um pouco mais moderno, né? Assim, aquele enredo um pouco mais rápido, ele vai trazer muito realismo mágico, eu acho que é muito legal tudo isso, assim, é aquele enredo que o enredo por si só já vai te levando e ao longo do caminho ele vai te oferecendo aqueles elementos clássicos que a gente gosta de ver nos clássicos. Se eu for falar de cada um deles aqui, acho que vai demorar muito, mas eu pretendo fazer uma resenha, quem sabe, aí de cada um, né? Mas também o Kafka, que é a Beira-Mar, também é muito famoso dele, né? Vai contar que é a história de um rapaz que foge de casa, entra assim num realismo mágico e também é muito legal, assim, né? O jovem aos 15 anos, né? Os hormônios à flor da pele, mas ele acaba tendo uma história simplesmente incrível. Tem aqui, ele tem um alter ego, ele tem assim, como se fosse um outro eu, né, que conversa com ele. Tem muitos elementos legais aqui e ele acaba justamente se refugiando numa biblioteca e lendo muitos clássicos e começa a conversar com a gente sobre esses clássicos. Então eu acho muito criativo, assim, o Murakami tem uma imaginação, né? E esse tema da solidão ele gosta de explorar bastante, né? As personagens são muito solitárias, elas conseguem ficar sozinhas numa cabana no meio da floresta e meditar, e é legal, querendo ou não, acho que às vezes a gente acaba tendo um pouco de vontade também, né? De talvez ir para um lugar remoto e fazer esse tipo de meditação. Temos aqui, né, o pouco que eu tenho aqui de literatura coreana. Eu já li A Vegetariana, vou confessar que eu não fui muito feliz, eu achei que começou bem o livro, mas eu não gostei muito, assim. Ele vai falar de uma personagem que acaba tendo sonhos, acaba virando vegetariana. É uma personagem transtornada, eu acho que tem aí seus dramas. Eu só achei um pouco apelativo, assim, né, na questão sexual. Eu achei que, tudo bem, claro, às vezes é uma beleza a mais do livro, mas eu achei que talvez foi muito para essa vertente, sem dar grandes mensagens ou até um enredo, assim, né? Eu achei um pouco, assim, apelativo, assim. Eu tô aqui resumindo, tá, pessoal? Já faz um tempo que eu li, mas eu lembro que eu não fui muito feliz aqui nessa leitura, apesar de que é um livro que vendeu muito. Foi interessante, talvez, para conhecer um pouco mais de cultura coreana, mas aí eu acho que, assim, esse aqui talvez vai ser um mais interessante aqui, Sukiyaki de Domingo, que eu não li ainda, mas pelo que os meus colegas no Instagram falam, ele vai tratar muito do tema da pobreza. Eu acho muito interessante. A gente também vê que pobreza não é uma coisa brasileira, é do mundo inteiro. A Coreia do Sul é um país desenvolvido, mas tem muita pobreza também. Acho que a gente vê isso nos filmes, né? O Parasita, acho que mostra muito isso, né? O contraste, né? Entre as classes mais altas e as mais baixas. Eu aqui, particularmente, eu não li, mas me pareceu muito interessante, assim, um tema bem cotidiano, assim, né? Ele quer mostrar aquela família absolutamente simples, né? Talvez é a melhor representação da sociedade do que às vezes mostrar uma família abastada, né? Me interessa bastante esse aqui. Bom, esse aqui muitos chamam de o Musashi da cultura chinesa, né? O meu único livro de cultura chinesa, eu falo chinês, tá, pessoal? Eu estudei 5 anos, tenho livros aqui também de chinês no outro nicho aqui, né? Eu preciso retomar, né? Eu parei de estudar chinês, mas já morei na China há um tempo. E é uma pena, eu precisava ter mais livros de chinês, não chinês talvez língua, mas chinês cultura. Eu também tenho muito interesse pela cultura chinesa, já estudei um pouquinho de história chinesa. Quem sabe eu acabo comprando mais aqui de história chinesa e trazendo para o canal, tá? Deixa aí nos comentários o que vocês acham disso. Mas aqui, esse aqui, eles falam que é o Musashi, né, do japonês. Não acho que é de samurai aqui, né, na terra do cervo branco, aqui eles escrevem Shen Zhongxi, né, mas a gente fala Chen Zhongxi.
Eu aprendi a pronúncia aqui, né? Aí tem que ver qual que é a tonalidade, aqui ele não fala, mas enfim. Aqui ele parece que vai tratar muito da China já mais moderna do século XX, talvez aí né, o maoísmo, né, o comunismo na China. Mas parece ter um apanhado histórico da China. Francamente, eu não sei, eu preciso, né? Eu só adquiri a obra, não fui muito a fundo aqui, né? Mas um pouco a história chinesa às vezes parece que se assemelha um pouco à japonesa no sentido que teve muito esse feudalismo, né? A fragmentação política, né? Aí muitos anos atrás, né? Que a China não era unificada, teve aquele famoso imperador Qin Shi Huangdi, que foi famoso talvez por unificar, né? A China. E aqui talvez já nessa modernidade, né, eles tinham esse desafio, né, de se fazer uma potência frente às potências rivais, americana, russa, né, nessa época do colonialismo aqui. E aqui acho que ele vai trazer também o ponto de vista da população, né, como que nunca é fácil para a população esses períodos de transição aí, né. Mas é um livro que eu quero sim ler. Ele dizem que é muito famoso na China. Eu tenho muita curiosidade de conhecer mais a cultura chinesa, afinal já estudei, já morei lá, mas falta sem dúvida eu estudar muito mais sobre cultura chinesa. Acho que esse aqui é um bom começo. A história moderna, particularmente, até conheço menos que a clássica, assim, né? A história lá mais antiga da China, alguma coisa eu já estudei, dos imperadores, da unificação da China, da muralha da China, tem várias histórias. Os costumes e as festas a gente acaba aprendendo nas aulas de chinês, né? O festival do Barco do Dragão, o Ano Novo Chinês, né? Eu acho tudo isso muito legal, assim, toda essas diferenças culturais. Espero que vocês tenham gostado aqui do meu nicho asiático. Se você olhar, nem é tão grande assim, ele tem vários calhamaços, né? Já tem bastante coisa aqui para trabalhar no canal. Deixem os seus comentários, o que vocês acharam, né, desse Bookshelf Tour. A ideia é eu pegar aqui a estante inteira, né, e fazer um nicho por vez. Eu acho que já dá bastante material, como a gente está vendo, né? É isso, pessoal. Muito obrigado. Um grande abraço.